bem-vindos a mais uma aula de linguagens de programação. A gente conheceu a linguagem Haskell na aula anterior. Hoje vamos falar aqui sobre as principais características, ver algumas questões de definição de funções, tipos de dados em Haskell. Muitos detalhes aqui. Começando falando sobre constantes, tá? As formas mais básicas de expressões são os construtores constantes e os literais, que representam valores em sua forma mais simples, ou seja, já estão reduzidos à sua forma canônica. Significa dizer que uma expressão está na forma canônica quando ela não pode mais ser simplificada. Então aqui a gente tem a divisão aqui, né, na tabela, né, sobre suas classificações aqui. Nós temos, por exemplo, os literais numéricos, que podem ser divididos entre os inteiros e os fracionários, e, por sua vez, os inteiros podem estar divididos em decimal, octal e em hexadecimal. Aqui a gente vê os valores de exemplo, né? E os fracionários em decimal. A gente vê outros valores aqui de exemplo, né? com os fracionários, ok? Já os literais caractere, né, que dá a ideia de símbolos, né, de strings, né, melhor dizendo, a gente tem aqui algumas simbologias, né? A gente tem aqui esses termos aqui de exemplo, literais string mesmo, né? Aqui eu até me referi a string, mas lembrando que aqui quando a gente fala em caractere, a gente costuma mencionar a ideia de um único símbolo mesmo, né? Aqui, quando a gente fala literais string, a gente fala em cadeias, né? Cadeias de caractere. Então, a gente tem aqui a frase, por exemplo, bom dia, ouro preto, né? E por aí vai. E os construtores booleanos, né? Também na sua forma canônica aqui, né? O false ou true, né? Então, na verdade, são valores que geralmente são comuns a todas as demais linguagens, né? Assim como esses operadores aqui também, e algumas funções, o que pode variar de uma linguagem para outra, geralmente é mais o nome das funções que já estão implementadas, né, dentro da linguagem. Aqui nós temos, né, operadores aqui, adição, subtração, multiplicação, divisão, potência, né? Isso aqui a maioria das linguagens usa essa mesma notação. Temos aqui o quociente, né, que é o div, divisão inteira, o mod, que é o resto, ele dá o resto da divisão, o sqrt, que é uma funçãozinha para obter a raiz quadrada, e aí os operadores lógicos, né, de igualdade, para comparar se um valor é igual a outro, ou se é diferente, ou se menor ou maior, ou menor igual, ou maior igual, tá? Então, vale salientar que tem pequenas peculiaridades, né, se comparado a outras linguagens. Por exemplo, aqui mesmo, em algumas linguagens a gente tem a exclamação e o igual, né? Aqui é a barra e o igual. Então, esses detalhezinhos aqui é que fazem a diferença. Aqui temos mais algumas convenções sintáticas, né? Mais à frente a gente fala em mais detalhes sobre funções, vendo como é que a gente pode definir uma função. Mas aqui eu tenho, né, eu vi essas imagens, achei interessante compartilhar com vocês. Temos aqui, ó, os argumentos de funções são separados por espaço. Então em Haskell a gente tem, né, ó, isso aqui é uma função f, né, e o argumento está aqui, ó. Então não necessariamente eu tenho que usar parênteses ou coisa do tipo. Geralmente eu uso com intenção de organizar a questão de ordem de precedência, quando eu uso uma função sendo chamada por parâmetro, né? Enfim, mas aqui, ó, essa coluna é o equivalente a essa coluna em matemática. Então temos aqui, ó, a função passando outra por parâmetro, essa outra função aqui, ó. Notem que não tem o uso de vírgula aqui, tá vendo? É uma notação sintática um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado a ver. Aqui, ó, a função e os argumentos, tá? Então, no início, às vezes a gente se atrapalha um pouco com essa sintaxe, mas é tudo questão de costume, né? Então, aqui, ó, a função aplicada sobre esses dois argumentos, tá? E depois somada a um, né? Aqui também, ó, a gente tem f, o x, né? Aí, ó, o y mais um, né?
a gente tem aqui separado por vírgula. Aqui a gente tem separado graças ao parêntese, né? A funçãozinha sqrt, ó, indica a raiz quadrada de x aqui, tá vendo? Então, pegando todo, a gente tem entre parênteses aqui, né, para poder... Nessa intenção é que a gente costuma usar o parêntese aqui, né, quando a gente quer incorporar aqui, né, mais de um argumento para uma determinada função. Um outro detalhe interessante, ó, um operador pode ser usado como uma função escrevendo entre parênteses. Olha que interessante, se eu quiser delimitar aqui o operador adição, ele se transforma numa função, eu só simplesmente ponho ele entre parênteses, certo? Então, isso aqui, ó, aplicado a x e a y, é equivalente a x mais y. Interessante, né? Ó. Se quiser aqui aplicar como função o vezes, né, o asterisco, a multiplicação, então põe aqui entre parênteses, né, ó, y2, então quer dizer que é y vezes 2. E uma função também pode ser usada como operador escrevendo entre aspas simples. Olha que interessante, aqui eu defini a função entre aspas simples, fazendo com que ela se torne um operador. Uma função pode ser usada como operador, escrevendo entre aspas simples, ou seja, x mod 2, né? Estou usando ela aqui como um operador. O que eu tenho que lembrar é que eu tenho que pôr as aspas simples aqui. E aí isso é o equivalente a mod de x2, né? Não lembro bem se a leitura é essa, tá, gente? Vocês me perdoem se eu estiver errando aqui na leitura, porque realmente eu não recordo como é. E aqui também, ó, né, o div está como operador, e aí depois eu uso ele aqui, ó, passando os parâmetros, né? Ou melhor, a função aqui. Beleza? Então, são algumas convenções aqui que eu estou passando para vocês. Algumas funções pré-definidas no nosso prelúdio, né, que eu até apresentei na aula passada, eu coloquei aqui até para vocês brincarem um pouquinho, testar o prelúdio lá, ele responde, né, a essas funções que ele já reconhece. Então, por exemplo, aqui, ó, head, né, passando aqui num array aqui, né, ó. Então, você tem esse array aqui, ele obtém o primeiro elemento desse array, ó, que é o que a gente costuma chamar de cabeça, tá? Quando a gente estiver falando de listas, vocês vão entender que aqui em Haskell a gente tem como a cabeça sendo o primeiro elemento e o restante da lista o corpo, né? O restante do array. Então a gente vai ver isso mais à frente. Tail, passando o array, a gente remove o primeiro elemento, ó, e aí ele já exibe automaticamente no prelúdio ali o restante dos elementos, ou seja, o corpo aqui do array. Length, né, ele dá o comprimento, né? A funçãozinha length é muito conhecida em outras linguagens também, né? A gente costuma ter essa função disponível em outras linguagens para obter o tamanho do vetor aí do array, né? O tamanho, comprimento 5, 1, 2, 3, 4, 5. Take 3, ó, obtém um prefixo. Olha só, nesse caso, ele vai obter o prefixo, que é o quê? Pegando os três primeiros elementos, ó. Prefixo, né? A parte inicial aqui do termo, né? Nesse caso do array, então ele pegou aqui 1, 2, 3. Se fosse take 4, ele pegaria 1, 2, 3, 4. Né? Drop 3, ele remove um prefixo. Então, se ele tem aqui o drop 3, ele pega o prefixo, né, que é dos três primeiros elementos. Então, 1, 2 e 3. Então, ele removeu aqui e retornou o 4 e o 5. Tá? Outras funções aqui, ó, de concatenar. Olha que interessante. Você pode pegar um array aqui, e outro array aqui. Então, esse operador mais vai fazer a concatenação entre esses dois vetores aqui, ó. Essa é a resposta. O reverse, ele reverte, né? Ou melhor, ele inverte, né? Os elementos, ó, totalmente ao contrário, ó, 5, 4, 3, 2, 1. Indexação
Deixa eu relembrar aqui o que é que faz a indexação. Ele pega aqui o 3. Ah, tá. Ó, o, o operador é esse, né? Exclamação, exclamação 3. O que é que ele vai pegar? Ele vai pegar o conteúdo que está no índice 3. Lembrando que o índice, né, a gente contabiliza a partir do zero. Então, o índice 0 é aqui, o 1 é aqui, o 2 é aqui e o 3 é aqui. Logo, ele retorna o 4, que é o elemento que está no índice 3. Então, essa é a forma da gente, é o operador que a gente usa para retornar aqui o conteúdo do índice, né? Soma dos elementos. A gente tem aqui o sum, né? Ele vai e soma todos os elementos que estão no vetor. Product, já faz o produto aqui, né? Multiplica todos, né? Então, enfim, essas são algumas das funções predefinidas aí no prelúdio, apenas para vocês poderem ter ciência de que isso está disponível, né? Bom, agora falando um pouco sobre as funções, né, a aplicação de funções, a gente vai entender mais ou menos como elas podem ser declaradas aí, como é que se denominam as suas sintaxes aí, porque tem várias notações, tá? Primeiro a gente vai falar sobre a notação prefixa, que é a que a gente já vem vendo aí, tá? A aplicação de função é uma das formas de expressões mais comuns na programação funcional, uma vez que os programas são organizados em funções, né? Então, isso aí vocês podem observar que até agora, mesmo por mais simples que a gente tenha brincado aqui, tudo é função. Por mais simples que seja, é tudo baseado em funções. Então, a gente tem essa definição da notação prefixa dessa forma bem simples. A gente tem a função, né? E a chamada dela é feita passando o argumento logo à frente. Então aqui a gente tem, por exemplo, SQRT passando 25, cos passando 0 e aqui os retornos embaixo, tá? Então é a forma que a gente já vinha vendo, né? Parênteses podem ser usados para agrupar subexpressões. A gente viu isso também, né? Mas só para reforçar, teoricamente falando, que esse tipo de função a gente chama a sua notação de notação prefixa, tá? Então aqui tem outro exemplo, a gente pode estar, quando é muito comum usar o parênteses quando a gente chama outra função dentro aqui como argumento, né? Então essa é o primeiro conceito, né? O segundo é a notação infixa, que de certa forma a gente também já viu. São aplicações de função também que podem ser escritas de uma forma específica aqui, né, que é justamente o seu nome aqui, notação infixa, onde a função é escrita entre os seus argumentos. Neste caso, dizemos que as funções são operadores infixos. Então, por isso que talvez vocês até estranharam quando eu me referi aqui, ó, por exemplo, não, aqui como funções, né? Aí você poderia pensar, poxa, mas aqui a gente tem tipo operadores, né? Mas de fato, né, essa explicação aqui, ó, neste caso dizemos que as funções são operadores infixos. Eles costumam estar ao meio aqui, ó. Por exemplo, 2 mais 3, né? 10 dividido por 4, 12 menos 7 vezes 6, tá? Aí, né, 5 vezes a raiz quadrada de 36 e por aí vai. Então, observem que a gente vê, né, os operadores aqui denotados como infixos, né? Então, essa é a notação infixa, tá? Assim como na matemática e em outras linguagens de programação, os operadores possuem um nível de precedência ou prioridade e uma associatividade. Parênteses podem ser usados para agrupar subexpressões dentro de expressões maiores, quebrando a precedência ou associatividade dos operadores. Então, isso é algo que a gente é acostumado também a ver, né, em outras linguagens que a gente tenha estudado, beleza? Mas só para reforçar. Bom, temos também a notação prefixa, né? A notação prefixa é usada com nomes de funções que são identificadores alfanuméricos, formados por uma sequência de letras, dígitos decimais, sublinhado e apóstrofo,
começando com letra minúscula ou sublinhado, e que não seja uma palavra reservada. Qualquer operador pode ser usado em notação prefixa, bastando escrevê-lo entre parênteses. Isso aí a gente viu no comecinho, né, do slide como uma convenção que eu mostrei a vocês, né, mas aqui eu estou especificando, mostrando teoricamente como é chamado, né, notação prefixa. Então você pode tornar um operador aqui, né, como uma função. Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, entre parênteses aqui, ele reconhece que é a soma entre 4 e 5. Aqui ele reconhece que é a divisão de 18,2 por 2 e por aí vai. Então essa seria a outra forma de definição aí de funções, né, da notação dessas funções. Nomeando valores. Quando uma expressão é avaliada diretamente no ambiente interativo, uma variável chamada it é automaticamente definida para denotar o valor da expressão. Uma declaração let também pode ser usada para definir uma variável no ambiente interativo. Então, espera aí, antes que a gente venha para cá, vamos ver o exemplo aqui, né? Ó, chamada de it, ou seja, quando eu definir aqui já, ó, a expressão tal, e o resultado foi 14, né? Então essa variável aqui, ela é automaticamente definida, né, no prelude para armazenar esse valor. Então se eu puser apenas it logo na sequência, eu vou ter esse valor retornado para mim. Então é só a cargo de informação para você ver que você tem como retornar aqui novamente o valor do resultado, né, da sua função aí. Então aqui, por exemplo, ó, olha que interessante, 7 vezes it menos 4. Então, ele vai multiplicar 7 por 14 menos 4. Né? 14 menos 4 dá 10, 7 vezes 10, 70. Então, quando eu puxo aqui o it, ele me dá os 70 aqui, que foi o resultado anterior. Bom, e na sequência, né, eu tinha falado sobre a declaração let, que pode ser usada para definir uma variável no ambiente interativo. Então, se eu quiser definir uma variável, né, ó, let idade. Idade está recebendo aqui 2 mais 3 vezes 4. Tá? Lembrando que aqui ele vai reconhecer a ordem de precedência, então ele vai multiplicar 3 vezes 4, que dá 12 mais 2, 4. E aí, quando a gente põe aqui idade, ele retorna o valor, certo? Então é só para você saber que você pode também declarar uma variável aqui. É interessante que esse termo também é usado em algumas linguagens. Linguagens como JavaScript, por exemplo, você pode declarar variável também usando let. Okay? É uma palavrinha reservada também reconhecida em outras linguagens. Bom, definindo agora variáveis e funções. Além de poder usar as funções das bibliotecas, o programador também pode definir e usar suas próprias funções. Novas funções são definidas em arquivos texto, geralmente chamados de código-fonte ou programa-fonte, ou ainda script. Você pode chamar, né, nesses termos aí, acho que vocês já estão familiarizados com esses termos. Né? Um programa-fonte contém definições, no caso de variáveis, funções, tipos, etc., usadas para estruturar o código da aplicação. Isso aqui é definindo, né, o que acredito eu que vocês já saibam. Então, por convenção, arquivos de programas fonte em Haskell normalmente têm a extensão .hs em seu nome. Aqui tem um exemplo, ó, de uma funçãozinha, né, criada aqui, ó, dobro, que vai ter um parâmetro aqui x, né, que vai fazer o cálculo de x mais x, dele próprio mais ele próprio. Olha que interessante. Uma coisa bem boba, né, mas uma sintaxe assim bem futurista aqui, né, bem direta e objetiva. Aqui em cima eu pus aqui essa explicação só para vocês saberem como é que é feito os comentários. Né? Um comentário de linha é introduzido por hífen, então aqui ele pega a linha toda, né? Seria em algumas linguagens, por exemplo, o barra barra, fazendo uma analogia, né? E um comentário de bloco, né, que algumas linguagens é o, se eu não me engano, deu um branco aqui, eu acho que é asterisco barra e depois barra asterisco para fechar. Aqui seria, né, ó, chave, hífen,
e hífen-chave para fechar. Se eu quiser, né, um bloco inteiro, né, várias linhas incorporadas em um comentário. Bom, mas enfim, vamos dar ênfase a isso aqui, ó. Então, só para a gente ver aqui, eu estou aqui com o VS Code aberto, então se eu quiser criar aqui um arquivo HS, ó, tá vendo? Pus a extensão aqui HS, tá? Então, ó, dobro x recebe x mais x, tá? Bom, aqui eu posso definir meu código, beleza? Mas só que a gente trabalhou, né, em alguns momentos aí com o Prelude, né? A gente trabalhou com o Prelude, GHCI, ó. A gente executa, nós temos o Prelude aqui, que tem funções, né? Tem funções aqui, que a gente até viu alguns exemplos aí, né? Reconhece algumas funcionalidades aqui, por exemplo, se eu puser 2 mais 3, ele já dá o resultado. Se eu pegar o it aqui, ele vai pegar o resultado anterior, né? Mas beleza, como é que a gente faz para compilar, né, esse programinha aí que a gente fez, né? Então eu achava até que tinha ali explicando no slide, mas eu acho que eu acabei não colocando. Mas é o seguinte, você precisa, né, após criar o seu arquivo fonte aí, né, criar sua lógica, né, você precisa agora fazer o seguinte, nós vamos ter agora que executar, né, via compilador, que a gente vai ter que compilar esse arquivo, tá? Então, para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui fazendo o seguinte, eu vou usar eu vou ter que sair aqui, tá? Deixa eu ver se eu preciso sair. Uh, Esqueci qual é o comando para sair, mas deixa eu ver se direto pelo Prelude eu posso fazer esse comando. O que é que eu tenho que fazer? O comando, gente, é o seguinte, é ghci, e aí o nome do arquivo, que é aula, ó, aula2, aula02.hs. Pronto, ele não reconhece. Realmente eu tenho que sair aqui, né? Que ele está dentro do Prelude. Vocês me desculpem, mas é porque eu sempre passo muito tempo sem usar e acabo esquecendo. Ele não tá saindo aqui. Deixa eu dar um Ctrl C aqui. Nem o help tá me mostrando os comandos aqui. Já pensou, gente? Eu acho que tá faltando dois pontos, tá? Ó, dois pontos kit. Era só isso, gente. Ai, ai, ai. Havia esquecido desses dois pontos, certo? Então, vamos lá agora. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o comando ghci, certo? Passando o nome do arquivo. Ou seja, como é o nome do arquivo? É aula02.hs. E aí, ó, ele compilou aqui bonitinho, né? Ó, o módulo foi carregado aqui. Beleza, ele já está aqui prontinho para eu usar, tá? Como o nome da função é dobro, então eu digo aqui dobro. E o único argumento que está sendo passado por parâmetro é o x, tá? Então eu vou só colocar aqui, por exemplo, 5. Parte do pressuposto agora que se eu der um Enter, ele vai fazer 5 mais 5 e me dá o resultado 10. Olha aí, 10. Tá? Simples, uma coisa boba, mas só para vocês terem ideia, né?
Beleza? Então, voltando aqui, essa é a forma que a gente faz para criar nossas próprias funções. Eu posso ter, inclusive, aproveitando aqui, né, ó, eu posso ter, inclusive, aqui mais de uma função dentro de um próprio arquivo, tá? Eu posso ter aqui, por exemplo, sei lá, vou botar aqui multiplica, multiplica e vou passar A e B. E a funcionalidade é A vezes B, a lógica dessa minha função. Então eu vou salvar, tá? Aí é muito importante o seguinte, eu preciso, gente, após fazer uma alteração no arquivo, eu preciso fazer o que a gente chama de um reload, né? Certo? Então, como eu já tenho o programa fonte já rodando aí, eu dou 2 pontos, reload. Beleza. E ele, ó, compilou bonitinho de novo, não deu erro algum. Então, se eu quiser agora usar aí o... eu tô dentro do... Eu ia limpar aqui a tela. Pronto. Aí dei o clear, né? Mas ele tá dentro do GHCI aqui. Olha só, então eu quero usar agora multiplica, passando 5 e 6. E olha só, ele me dá o valor 30. Então eu posso ter aqui várias funções, tá vendo? Para usar aqui, né? Conforme eu precisar. Identificadores, né? Aproveitando ali que eu coloquei o nome de dobro, coloquei o outro multiplica, né? A gente precisa saber quais as regras para definir esses identificadores. Então, os nomes de funções e argumentos devem começar por letras minúsculas e podem incluir letras, dígitos, sublinhados e apóstrofes. Então temos aqui, ó, fun1, né? x underline 2, y linha, apóstrofo aqui, fubá. Agora, as seguintes palavras reservadas não podem ser usadas como identificadores, né? Case, class, data, default, deriving e por aí vai. Palavras reservadas, assim como em outras linguagens, eu não posso usar como identificadores para as minhas funções. Bom, pessoal, então uma outra coisa bem interessante no Haskell, né, é a cláusula where, né? Então, significa traduzindo, né, onde, né, onde. Não é onde está, né, é algo consequente ou condicional, melhor dizendo, né, condicional. Em muitas situações é desejável poder definir valores e funções auxiliares em uma definição principal. Então a gente usa o where para isso também, né? Como se fosse uma espécie de condição também, né? Ou algo, eu não diria tanto condicional, mas assim, algo imprescindível que deve ocorrer antes, né? Da função ser executada por completo. Então isso pode ser feito escrevendo-se uma cláusula where ao final da equação. Então a cláusula where é formada pela palavra-chave where, seguida das definições auxiliares. Um exemplo aqui, ó, a função que calcula a fórmula de Heron, né, que é o cálculo feito aqui da área de um triângulo em função das medidas dos 3 lados. Então a fórmula seria essa aqui, tá? Ó, a fórmula do Heron seria S vezes S menos A vezes S menos B vezes S menos C. Na verdade, raiz quadrada de toda essa expressão, né? Então, para calcular a área de um triângulo com lados A, B e C, sendo S igual a A mais B mais C dividido por 2. Então, aqui teria, né, o cálculo da área de um triângulo, né, que vai ser justamente o S que vai estar multiplicando aqui, vai ser substituído aqui, certo? Então, como é que eu posso
criar todo esse roteiro numa função, né? Então temos aqui, ó, a solução. A função eu chamei de área triângulo, onde ela recebe aqui como parâmetro as áreas do triângulo, né? Seriam os valores que estão aqui em cada lado do triângulo, A, B e C. E de imediato ela já vai receber o quê? A raiz quadrada de toda essa expressão, né, ó, que a gente viu aqui. S vezes S menos A, vezes S menos B, vezes S menos C, tá bom? Então, observem que a gente usou aqui o parênteses, né, ó, da função para usar garantir, né, que toda a expressão esteja incorporada aqui nessa função. E aí notem que eu ponho aqui, ó, o where, ou seja, calcular tudo isso onde o S é resultado dessa fórmula, tá? Que é justamente essa fórmulazinha aqui, tá vendo? Então, ó, calcule tudo isso aqui na função, onde o S, né? Porque, ó, se a gente não colocar o valor de S, realmente ele não vai conseguir, né, calcular. Então ele está especificando aqui, ó, onde o S é igual a mais B mais C, ou seja, o somatório dos três lados dividido por 2. Então assim nós chegaríamos, né, ao resultado. Eu vou colocar aqui, né, para a gente ver, para a gente ver aí como ficaria esse exemplo aí, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui exatamente como tem lá. Área triângulo A, B e C são os lados, né? Os parâmetros, né? Imagine como quando a gente faz uma função em C, ou aqui seria int A, int B, né? Vírgula tal. Só que aqui a gente tem uma notação sintática diferente, certo? Aqui vocês já estão praticando, para quem não conhece ainda, por exemplo, JavaScript, então tem se trabalhado muito como programação, com programação funcional, tá? Então assim, já é uma boa para abrir a mente de vocês. Então aqui, ó, como no Prelude tem o sqrt já definido, eu uso a própria função e aí vamos ter aqui o S vai ter uma função de variável, porque ele está aqui dentro sem valor algum, né? Então, eu vou estar aqui S menos o A, que é o parâmetro que está ali, vezes, aí abro parênteses novamente, S menos o B, e vezes, por fim, aqui, o S, menos o C. Esse parêntese aí mesmo. E aí, ó, eu posso dar uma tabulação aqui, né, um tab, né, na verdade, para fazer uma tabulação, e colocar aqui where S igual a A mais B mais C, que é a soma de todos os lados do triângulo dividido por 2, né? Beleza. Então, feito isso, eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. Vou dar um reload. E aí ele compilou, belezinha, sem problemas. Agora eu vou usar essa função. Então, área triângulo. Vamos supor que os lados do meu triângulo aí sejam 5, 6 e 8. Vou dar um Enter. E aí ele me dá o resultado aqui, ó. 14 ponto, bababá. Beleza? Porque não está formatado, né? Então é isso, gente. O where é bem simples, né? Aqui tem um outro exemplo mais simplificado, ó. A recebe B mais C, onde B é 1 e C é igual a 2, certo? Beleza? Eu dei esse delay aqui porque eu fiquei olhando esse D. D igual a vezes 2, né? Mas o que eu queria mostrar de fato era essa parte aqui. Depois vocês podem até tentar fazer aí para testar.
Regra de layout. Pessoal, é muito importante a gente ter cuidado com a indentação aqui, certo? Na verdade, eu não chamaria de indentação. Aqui a gente tem um alinhamento perfeito, né? Então, por exemplo, em uma sequência de definições, cada definição deve começar precisamente na mesma coluna, ou seja, respeitando uma margem aí. Então, essa seria a forma correta, né, alinhada. Aqui seria formas incorretas. Provavelmente isso aqui o compilador ele não vai reconhecer, tá? Então, isso até justifica, pessoal, o desuso nesse tipo de linguagem e de paradigma, o desuso de vírgulas e chaves, né, que a gente costuma ver em outras sintaxes aí, porque ele tem uma estrutura geralmente usando de declarações por linha. Então, assim, quando você declara por linha totalmente alinhado, você tem uma visibilidade tranquila de que são cada uma variável aqui recebendo um valor específico, né? Se uma definição for escrita em mais de uma linha, as linhas subsequentes à primeira devem começar também em uma coluna, um pouco mais à direita da coluna que começa a sequência de definição. Ou seja, aqui a gente tem, né, um pseudo, uma pseudo-indentação, né? Ele quer que dê uma tabulada, né, para fazer ter uma leitura mais agradável, faz sentido também, né? Então aqui, por exemplo, o A recebe 10 mais 20 mais 30. Notem que se temos uma quebra de linha aqui na definição, né, você observe que ele tabula mais alinha os demais itens. Ele tabula referente à primeira, né, o início, mais a linha. Então os demais aqui deveriam, se viessem outras linhas aqui abaixo, deveriam estar nessa margem imaginária aqui, beleza? Então aqui já está errado, ó, ele está totalmente em desigualdade aqui com a parte de cima, tá vendo? Aqui também, por mais que esteja alinhado ao primeiro termo, mas ele deveria estar em relação aos argumentos, né? Já que aqui é a ideia de uma função, beleza? Ah, gente, uma coisa que eu estava pensando aqui é porque foi só continuidade aqui, como se fosse o resultado de A vezes 2 para o D receber, mas o que eu levei em consideração foi isso, tá? Só porque depois eu fiquei preocupado em ter ficado algo, né, sozinho aí. A regra de layout evita a necessidade de uma sintaxe explícita para indicar o agrupamento de definições usando chaves, por exemplo, vírgula e o ponto e vírgula. Foi o que eu disse há pouco, né? Não sei se vocês recordam, mas há poucos minutos, há um minuto mais ou menos atrás, eu falei isso. Então, eu evito usar essa sintaxe explícita, que realmente, se eu tiver numa linha só, ficaria confuso se eu não tivesse essa abordagem. Porém, notem que da forma implícita, né, fica agradável. Não requer que você tenha chaves, ou ponto e vírgula, ou vírgula, né? Você tem aqui uma leitura tranquila, né, do conteúdo. Bom, aqui eu listei alguns comandos úteis, né, do GHCI, né, o compilador aí. O load com o nome aqui para carregar o programa fonte, o reload que a gente usou algumas vezes. Para editar o programa, você pode usar aqui o edit name, ó, edita o programa fonte name, que é o nome dele aqui, né? Edita o programa fonte atual, só se for 2 pontos edite apenas, né? Enfim, são algumas definições aqui, ó, o kit para sair, né? Kit, o help, né, que eu esqueci de botar os 2 pontos, por isso que não apareceu nada para mim naquela hora. Então acostumem-se com esses 2 pontos toda vez que for fazer algum comando aqui no GHCI, porque ele requer esses 2 pontos aqui, né? Eu tentei aqui pôr o help naquela hora, que era para procurar ver e descobrir se tinha a função aqui kit, se ele mostrava a função kit, né? Ó, ele deve mostrar aqui, mas eu não estou encontrando, mas ele deve ter listado aí. Enfim, tá aqui, ó, kit, né? Ó, exit GHCI, ou seja, tinha alguma coisa errada que era só os 2 pontos, né? Mas enfim, acredito que vocês tenham entendido. Então, essas são as principais
os principais comandos, né? Eles podem ser abreviados, inclusive, ó, eu tinha esquecido disso, tá? De mostrar a vocês, ó, que eles podem ser abreviados. Então, por exemplo, se eu supor que eu apaguei essa função, né? Dei um Ctrl S, quero executar o programa agora, eu vou dar um reload, eu posso apenas dois pontos R, ele vai reconhecer, tá? Ele abrevia aqui, ó, reload, né, com os dois pontos R. Bom, então aqui, pessoal, no final eu apenas sugeri, tá? Esse exercício 1 não é obrigatório, mas eu sugeri aqui, ó, mesmo quem tiver com dificuldade, sem computador, até pelo celular, eu acho que dá para vocês brincarem. Acesse um compilador online, eu deixei esse link aqui do Online GDB, que ele dá suporte a várias linguagens, inclusive o Haskell, né? Ou siga as instruções de instalação. Eu tinha encontrado também, apesar de ter passado algumas informações do próprio site do Haskell, né? Mas aqui também eu tinha visto uns tutoriais aqui ensinando a configurar um ambiente, né, de programação com Haskell. Então, de repente pode ajudar alguns de vocês, caso vocês queiram, né, instalar tudo que é necessário, né? Em seguida, teste as funções do Prelude e as funções em arquivos apresentadas nessa aula, né, como eu apresentei ali de forma prática. Mas aí a 2, né, apesar de ser muito poucas e bem simples, apenas para a gente poder computar a frequência de hoje, eu simbolicamente estou sugerindo essa atividade. Mas não limitem-se apenas a essas sugestões, tá? Se você está se sentindo seguro, entendendo mais ou menos o assunto, aproveita para dar uma sondada aí, ver outros exemplos, tentar praticar, beleza? Mais na frente, com outros conteúdos que eu vou passando aqui de Haskell, a gente vai ver alguns exercícios um pouco mais complexos. Mas isso aqui eu botei apenas questões simples. Ó. Defina uma função para calcular o dobro de um valor. Eu até fiz, eu acho, né, nessa aula. Defina uma função que calcula o quádruplo, ou seja, o quádruplo de um valor utilizando a função anterior. Ah, beleza, ó, você vai criar uma função que vai passar por parâmetro essa outra aqui. Então, eu vou deixar em aberto isso aí para vocês quebrarem a cabeça, mas é muito simples. Você pode, ou seja, você pode fazer o dobro do dobro, né? Que vai dar basicamente o quádruplo, né? Beleza? Então, você pode passar como argumento o dobro, tá? Para essa função aqui. Terceira questão, defina uma função que calcula a média de 3 notas, né? Então, bem simplesinho aqui. E, por fim, crie um exemplo qualquer utilizando a cláusula where, beleza? Então é isso, pessoal. A aula de hoje se resume a isso. Eu não vou me estender muito, porque quando a gente bombardeia, né, com muitas informações sobre uma tecnologia nova que a gente está aprendendo, acaba atrapalhando, né? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, não deixem de entrar em contato. Caso vocês estejam achando complicado a forma de comunicação, já que a gente está tendo pouquíssimas aulas síncronas, né? Podem relatar que eu posso abrir, por exemplo, um fórum para ficar mais prático a interação entre a gente, beleza? Eu estou continuando subentendendo que está tudo bem. Eu estou acreditando que todos estão gostando da metodologia, conseguindo absorver, que está dando tudo certo, tá? Do contrário, eu não vou saber, pessoal. Então, vou ficar nessa forma que eu estou indo, né? Mas caso algum de vocês, se apenas um aluno tiver assim sentindo dificuldade ou coisa do tipo, pode entrar em contato, que já é o suficiente para a gente tentar resolver, beleza? Então, gente, obrigado pela atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.